Você já parou para pensar em reduzir até 30% o custo da sua saca de café? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar de algumas ferramentas, nós vamos te dar algumas dicas como você pode reduzir até 30% do custo da sua saca de café. Por isso, eu convido você a permanecer nesse vídeo conosco e aprender conosco essas dicas valiosas para essa redução de custo e, por consequência, também aumento do lucro. Mas antes de nós entrarmos aqui no nosso bate-papo, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, marcar as notificações, dar aquele joinha para a gente, compartilhar esse conteúdo e também comentar aí no nosso vídeo logo após você assistir. Querido amigo cafeicultor, mais uma semana que nós vamos estar aqui batendo um papo sobre o café. E como eu já mencionei no iniciozinho do nosso vídeo, nós vamos bater um papo hoje falando de como nós podemos reduzir até 30% do custo da nossa saca de café. E olha só, é muito interessante a gente levar a sério as dicas que nós vamos falar aqui hoje, tendo em vista que o preço do café está lá nas alturas. E se a gente consegue reduzir ainda mais o custo da nossa saca, o nosso lucro vai ser maior. Então vamos lá para a nossa primeira dica de hoje, para que a gente possa fazer a economia, a redução do custo do café que nós produzimos. Então, primeira dica é aquela básica que a gente sempre fala. Tem um vídeo no nosso canal falando sobre isso, sobre essa economia que nós podemos fazer, que é análise de solo periódica. Anualmente nós fazemos as análises de solo para que a gente possa calibrar a adubação de acordo com aquilo que tem disponível no nosso solo. Se você voltar aqui, nós vamos deixar aqui o vídeo que nós falamos da economia que o produtor pode fazer com o resultado da análise de solo em mãos. Nós vamos deixar aqui para você poder voltar lá. Mas por que essa economia? Porque nós vamos jogar o fertilizante necessário, aquilo que realmente está precisando no solo, fazendo o uso dele de forma econômica. E quando eu falo de forma econômica, é não deixando de comprar, não deixando de jogar, mas jogando aquilo que realmente é necessário. Com isso, nós vamos fazer com que a nossa planta produza mais e também nós vamos acabar reduzindo o custo por conta de não comprar qualquer produto, qualquer fertilizante. Nós vamos comprar aquele que realmente é necessário à nossa realidade naquele momento. Então, primeira dica aí que a gente pode dizer, que a gente pode te dar, é análise de solo periódicas para que a gente consiga fazer essa calibração, posicionamento correto dos fertilizantes que nós vamos usar. Uma segunda dica que nós podemos trabalhar também, aliado à análise de solo, é a análise foliar, que nós vamos enxergar a eficiência da nossa planta em absorver esses fertilizantes que nós aplicamos no solo. É sempre importante a gente ter, porque a análise de solo, a gente vai ver aquilo que o solo tem, e a análise foliar, a análise de tecido vegetal, nós vamos ver o que a planta tem, e a partir daí nós podemos até tomar decisão de às vezes ter que aumentar um pouco a adubação via solo, ou até mesmo em algumas situações reduzir essa adubação via solo que nós fazemos nas nossas plantas, além de fazer pulverizações mais assertivas com micronutrientes, aqueles que estão em falta no nosso pé de café. Então, essas duas dicas, adubação, coleta de solo e coleta de folha, análise foliar e análise de solo, são duas dicas preciosas aí para a gente conseguir reduzir o custo da nossa saca de café. Uma terceira dica que nós podemos trabalhar, e também temos alguns bate-papos aqui no nosso canal falando sobre isso, é a irrigação. Invista, produtor, em irrigação. Uma irrigação eficiente hoje, a gente consegue aumentar a produtividade da nossa lavoura e com isso reduzir também custo. Porém, é importante salientar que a irrigação não é de qualquer forma, não é espalhar mangueira na área, ligar um registro que está irrigado. Não, nós temos que levar alguns fatores, algumas condicionantes em consideração para que a gente possa fazer uma irrigação com eficiência, com eficácia, que vai dar resultados positivos. E dentro da irrigação nós podemos trabalhar ainda uma quarta dica, que é a fertirrigação, que é a entrega dos fertilizantes, dos nutrientes, via água de irrigação. Lembrando aqui que a irrigação ela é muito criteriosa, muito técnica e não pode ser feita de qualquer forma, porque ao invés de promover um benefício, se feita
de qualquer forma, sem critério nenhum, a gente vai fazer com que as nossas lavouras caduquem, se é que eu posso dizer, usar esse termo, florindo, sucessivas floradas, e com isso a gente perdendo aquela uniformidade. E também, por conta disso, ao invés de aumentar a produtividade, a gente acaba diminuindo a produtividade. Então, a irrigação e a fertirrigação são ferramentas excelentes para que a gente consiga reduzir o custo também. Vamos recapitular rapidinho? Análise de solo, análise foliar, irrigação e fertirrigação. São alternativas. Uma outra alternativa, uma outra dica que nós podemos dar para você aqui, nós também temos um vídeo que nós falamos aí do controle de broca e a gente citava, né, o manejo integrado de pragas. E aqui, além do manejo integrado de pragas, a gente pode aliar o manejo integrado de doenças. Porque o manejo é uma ferramenta que a gente pode utilizar que vai promover também a redução de custo da nossa saca de café. Porque nós vamos fazer os tratamentos de acordo com a necessidade. Nós vamos fazer o monitoramento das pragas e das doenças que atacam as nossas lavouras e ver os níveis de controle. Atingir o nível de controle, a gente vai lançar mão do controle do produto para fazer o controle daquele problema. Mas não atingir o nível de controle, a gente pode segurar essa aplicação, a compra, a aquisição dos produtos. E, a depender da situação, talvez nem há necessidade de se lançar mão da compra desses insumos para fazer esse controle, se o próprio ambiente ali fizer esse controle para nós. Então, é importante a gente usar essa ferramenta aí como uma ferramenta para redução de custo. Uma outra alternativa, uma outra dica que a gente pode dar para que você, querido amigo cafeicultor, possa reduzir custo da sua saca de café, é compra de insumos de forma coletiva. Você tem vizinho que é produtor de café, às vezes você está inserido numa associação, pode-se fazer a compra coletiva de fertilizante, dos insumos, dos defensivos que vão ser aplicados nas lavouras. Com isso, nós conseguimos reduzir o custo de compra, porque vai ser um volume maior, e sendo um volume maior, nós temos condições de negociar com o fornecedor um preço melhor, um preço mais reduzido, que vai impactar menos aí no nosso orçamento na hora de nós fecharmos o custo da saca de café. Um detalhe com relação à compra coletiva. É necessário, né, a confiança, entender a parceria e entender que aqueles produtores que estão fazendo, né, se juntando, se reunindo para fazer essa compra coletiva, todos devem ganhar o desconto. O que a gente vê hoje, às vezes, a dificuldade de se fazer compra coletiva é porque sempre tem um produtor ou outro que vai achar que alguém está levando vantagem sobre ele. Mas, com tudo combinado, né, tudo conversado, é entendido. Então, para que você possa tomar essa ação de compra coletiva, é necessário que você converse, planeje bem, né, com os produtores dessa associação, essa compra, e todo mundo entenda os termos para que essa compra aconteça. Uma outra ferramenta que nós podemos utilizar para essa redução do custo é o uso, por exemplo, de plantas de cobertura nas entrelinhas do café, principalmente aquelas de adubação verde, que a gente consegue melhorar, condicionar melhor o solo, e com isso as plantas de café vão agradecer. E um detalhe também, pensando aí na questão de planta, o uso de herbicidas pré-emergentes na linha do pé de café é uma ferramenta também que nós podemos usar, que vai minimizar a dependência da mão de obra, e minimizando a dependência da mão de obra, nós vamos ter uma economia com esse desembolso, com esse custo. Então, não vai pesar tanto no nosso orçamento, no preço da nossa saca. Então, é uma alternativa tamanha aí, a cobertura, né, as plantas de cobertura do solo, principalmente aquelas de adubação verde, leguminosas, que fazem, né, a fixação de nutrientes, nitrogênio, algumas potássio, fósforo, que vai fornecer para a planta, e com isso a planta do pé de café também vai produzir mais, aumentando a produtividade por área. E uma outra situação que a gente pode fazer, pode usar para que a gente consiga reduzir o preço da nossa saca, às vezes um talhão produziu café demais e no ano seguinte a produtividade vai ser baixa. A poda, o manejo de podas vai fazer com que a gente reduza o custo daquele talhão,
reduza o custo da nossa propriedade, porque não vamos ter trabalho na colheita, porque aquele talhão está podado. E quando vier a produzir, ele vai estar com um potencial produtivo muito maior do que se nós tivéssemos deixado a planta seguir a sua recuperação da forma natural, sem a intervenção da poda. Vamos fazer a revisão aqui do que nós falamos? Primeira dica, né, para fazer essa economia é análise de solo, depois análise foliar, terceira dica, irrigação, quarta dica, fertirrigação, quinta dica, né, a compra coletiva, a sexta dica, o manejo integrado de pragas e doenças, a sétima dica, o uso de plantas de cobertura, principalmente as de adubação verde e os herbicidas pré-emergentes, e para fechar, a questão da poda. Deixa aí nos comentários o que você tem usado aí na sua propriedade para poder reduzir o preço da sua saca de café. Se você, querido amigo cafeicultor, conseguir usar dessas dicas, claro, cada propriedade tem as suas peculiaridades, tem a sua realidade. Talvez todas essas dicas que nós mencionamos aqui, uma ou outra você vai conseguir usar, mas talvez não consiga usar todas. Mas procure aí, converse com um profissional aí na sua região, um engenheiro agrônomo, que ele vai te auxiliar, né, na tomada de decisões para que você possa reduzir esse preço da saca de café e com isso aumentar a sua lucratividade e encher seu bolso. É uma saca de café valendo aí R$2.000, se a gente puder gastar menos, sobra mais no nosso bolso. Então, nós vamos ficar por aqui, mas antes, mais uma vez eu te peço, se inscreva no nosso canal, marque as notificações para ficar aí inteirado dos assuntos que nós postamos aqui todas as semanas. Curta esse vídeo, né, dá o joinha pra gente, comente e compartilhe. Ah, já ia me esquecendo, nós falamos há algum tempo atrás do podcast da Gaia Tech, né, o GaiaCast, e já tem data para nós colocarmos o nosso podcast no ar. Vai ser agora no dia 7 de janeiro, 6 horas da tarde. Nós vamos bater um papo com o Anadson de Souza, um produtor empreendedor que fez a sua atividade cafeeira uma forma muito rentável para conseguir melhorar a renda familiar e explorando, né, os potenciais turísticos que a propriedade dele tem. Então, nós convidamos você no dia 7 de janeiro para estarmos juntos, 6 horas da tarde, no GaiaCast, inauguração do nosso tão sonhado podcast. Agora sim, vamos ficando por aqui. Um ótimo final de semana para você. Fiquem com Deus e Deus os abençoe.